Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Se uma imagem vale 1000 palavras, então um símbolo vale 1000 preleções. Jesus entendia o poder de uma imagem familiar para revelar mistérios do céu. E nenhuma visão era mais comum na Judéia do século I que a do pastor guiando suas ovelhas. Podemos, com algum contexto histórico e cultural, aprender muito com os símbolos usados por Jesus para descrever a si mesmo. Ele, para as ovelhas perdidas de Israel, era a porta viva e o bom pastor. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um enorme prazer voltar aqui para que eu e você possamos fazer as nossas reflexões, considerações sobre mais uma lição bíblica que é parte do segundo trimestre de estudos de 2025. Para hoje, lição de número 6, o bom pastor e suas ovelhas. Antes de continuar, eu quero gentilmente pedir a você que passa por aqui, que assiste o vídeo, que inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Isso me ajuda muito, me motiva a continuar por aqui trabalhando para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Dito isso, sabendo que você vai atender o meu pedido, vamos logo fazer as nossas sempre muito bem-vindas considerações que dizem respeito à introdução, porque nela nós saberemos, em primeiro lugar, que esta lição tem como base de reflexão o capítulo de número 10 do registro do Evangelho de João. Estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Na lição passada, nós centramos a atenção no capítulo de número 8 e no que envolvia a vida de Jesus naquele contexto por ocasião da festa dos tabernáculos e da manifestação do ensino de Jesus, o encontro com a mulher adúltera e Jesus sabiamente, correspondendo ao tempo do seu sacrifício, entre aspas, se saindo das tramas dos escribas e dos fariseus. O capítulo 9 tem o evento do que se caracteriza como a cura do cego de nascença e, mais uma vez, em alta escala, a ira dos líderes religiosos, a frieza com que eles lidam com o ex-cego, o que monta, o que constrói o contexto para que Jesus se apresente como o verdadeiro líder, como um bom líder, como bom pastor, fazendo total contraste com os maus líderes, com os maus pastores do capítulo 9, os escribas e os fariseus. Em segundo lugar, na nossa introdução, nós organizamos a consideração de como a nossa lição está estruturada. E a nossa lição está estruturada, logicamente, a partir da organização das metáforas do capítulo 10. Portanto, nós vamos observar Jesus como a porta das ovelhas, Jesus como bom pastor, e nós vamos também considerar informações sobre o lugar da unidade, da comunhão, da proteção das ovelhas, que é o aprisco das ovelhas. Jesus, como a porta das ovelhas, é o verdadeiro e único acesso à salvação. Jesus, como bom pastor, é o verdadeiro pastor das ovelhas, e o aprisco das ovelhas representa um lugar de provisão, de proteção. Em vista dessa estrutura, em terceiro lugar, nós consideramos o fato de que esta lição nos conduz para pelo menos duas perspectivas, duas direções de entendimento. A primeira direção
é o que nós conhecemos como vertical, para cima, ou seja, nós somos conduzidos a ter em mente, a observar, a analisar a liderança segura e amorosa de Jesus. A outra direção é horizontal, em que nós nos reconhecemos uns aos outros como ovelhas em unidade, portanto, como rebanho, e sob a responsabilidade de reconhecer em Jesus o bom pastor, reconhecer-se propriedade do bom pastor e reconhecer a voz do bom pastor. Conhecer o bom pastor, porque existe uma realidade dele, nós somos como ovelhas profundamente conhecidos. Dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto: Jesus, a porta das ovelhas. Essa é uma primeira metáfora aplicada por Jesus a si mesmo no que se considera a parábola do bom pastor. Como qualquer parábola, a sua mensagem será melhor compreendida quando se leva em consideração o contexto. Por isso, o nosso primeiro subponto é exatamente este, o contexto. Essa seção é um desenvolvimento das questões levantadas, suscitadas no capítulo 9. Os pastores de Israel tinham fracassado. Agora, o bom pastor assume esse contexto que se forma, que prepara o ambiente literário para o que Jesus vai falar, e João naturalmente vai registrar no capítulo 10, com ênfase na apresentação de Jesus como o bom pastor, é caracterizado em primeiro lugar, registre aí, não esqueça disso, pelo aumento do nível de tensão entre Jesus e os fariseus. No capítulo 8, nós vemos uma escalada considerável do ódio, da trama, das armadilhas e de uma tentativa deliberada, sem muito esconderijo, para prenderem e matar Jesus. O capítulo de número 10, o capítulo de número 9 eleva para outra escala essa tensão que já havia começado de maneira considerável na festa dos tabernáculos. Então, capítulo 8, capítulo 9 é caracterizado pelo aumento gradativo da tensão entre Jesus e os fariseus, e o capítulo 10 é uma parábola que apresenta Jesus como alguém totalmente distinto dos líderes, dos pastores judeus, é claro, caracterizados por escribas e fariseus. O encontro é a continuação lógica do aumento do confronto de Jesus com a elite religiosa. Esse contexto do capítulo 9 é marcado pelo desinteresse dos fariseus. Desinteresses pelo quê? Desinteresse pelo valor das pessoas, desinteresse pela preciosidade espiritual das pessoas, desinteresse pela vida das pessoas, ou seja, um interesse altamente egoísta que faz com que as pessoas sejam desprezíveis. O que nós vamos ver que caracteriza exatamente o mercenário, o assalariado, o pastor que tem como motivação apenas o dinheiro, e o que vai fazer com que Jesus seja totalmente diferente deles, manifestando um interesse profundo. Os fariseus começaram o interrogatório. Interrogatório de quem? Do cego que Jesus curou no capítulo 9. Não lhes interessa o fato da cura, mas o como, porque é aí que podem ver se houve transgressão da lei. Não se alegram com o homem, mas o humano é visto através do jurídico. Eles não querem saber se
Um homem foi livre de uma enfermidade que o humilhava, que o colocava numa condição social e uma condição cultural muito desprezível. Eles não querem saber se Jesus mudou a vida de alguém que não vivia. Eles querem problematizar a cura. O interessante não é a libertação, a salvação, a mudança de vida de uma pessoa que era escrava de uma enfermidade. Para eles, há interesse em quando foi, porque Jesus curou no sábado, como foi, porque a depender de como foi, eles terão provas para incriminar Jesus. Portanto, isso demonstra o desinteresse desses pastores maus pela vida. O quarto aspecto que caracteriza o contexto do capítulo 9 é o amoroso acolhimento de Jesus. O homem cego de nascença, uma verdadeira ovelha, tinha sido excomungado pelas autoridades judaicas, mas Jesus, o bom pastor, foi procurá-lo e o encontrou. Os maus pastores, os líderes judaicos, os fariseus e os escribas, se decidiram por excluir, colocar para fora, fazer com que essa ovelha de Israel fosse expulsa do rebanho judaico, expulsa da sinagoga, porque na dinâmica do funcionamento do interrogatório, ele acabou por reconhecer a divindade de Jesus, reconhecê-lo como profeta. Foi o estopim para uma decisão de exclusão. Mas o capítulo 9 vai demonstrar que Jesus tem um segundo encontro com ele, e esse encontro de Jesus com agora o ex-cego é um encontro de recebimento, de inclusão, porque Jesus se revela para ele, ele aceita Jesus, ele crê, se prostra e adora e, portanto, é recebido por Jesus. Então perceba que o capítulo 9 prepara o ambiente para que fique melhor entendido, compreensível o que Jesus diz no capítulo 10. E por fim, cabe observar essa unidade de maneira mais clara que nós estamos fazendo consideração entre o capítulo 9 e o capítulo 10. João 9 e 10 são uma unidade e é melhor considerá-los juntos. O ato de devolver a visão ao cego de nascença não só ilustra o brilho da luz nas trevas, mas também torna-se a oportunidade para o início de uma nova comunidade. Esta comunidade é composta por aqueles que creem em Jesus como Senhor e cujo Senhor é o pastor das ovelhas. Porque essa menção, essa citação faz menção de uma nova comunidade, porque ele foi expulso da comunidade oficial, mas foi aceito na comunidade de Jesus. Então, Jesus se apresenta no capítulo 9 já com características de porta, aquele que recebe, que dá acesso, bem como com características do pastor. Segundo subponto, a porta das ovelhas. E nós já aqui estamos olhando para o capítulo de número 10, em que a porta, essa imagem da porta é utilizada em dois momentos, que configuram, em primeiro lugar, a passagem pela porta. Nesse sentido, a figura do verdadeiro pastor entra em total contraste com a figura do mercenário, porque aqui se apresenta a presença de alguém que abre a porta. Nesse contexto, o porteiro abre a porta não para o ladrão,
não para o mercenário. O porteiro abre a porta, deixa passar o verdadeiro pastor. Nesse sentido, a este abre-se a porta e ele entra, diz respeito à verdadeira identidade de Jesus como o verdadeiro pastor. Se o guarda reconhece e abre a porta, é porque há legitimidade. O pastor volta pela manhã e para ele o porteiro abre a porta, porque o porteiro reconhece. O ladrão tentaria pular uma parte do muro longe da entrada. A maneira de entrar no curral revela quem é o verdadeiro pastor. Nesse sentido, aqui, a primeira aparição da porta revela o quê? A legitimidade do pastor, porque o porteiro abre a porta só para quem ele reconhece como legítimo pastor. E a legitimidade do pastor é considerada pelo fato de que as ovelhas reconhecem a sua voz. Há uma experiência narrada por um homem que amanheceu, eu diria assim, em uma comunidade pastoril judaica e, segundo ele, teve uma das visões mais fantásticas que poderia experienciar, que poderia ter. No amanhecer, os pastores chegaram no aprisco, onde estavam todos os tipos de ovelhas. Era impossível para eles contar uma a uma. Mas o que ele observou? Os pastores se posicionaram a uma distância dessas ovelhas e as chamaram pelo nome. E, incrivelmente, cada uma se direcionou para o seu legítimo proprietário, para o seu legítimo líder, para o seu legítimo pastor. Então, a primeira aparição da porta na parábola fala de legitimidade. Jesus é o verdadeiro pastor. Mas a segunda vez que a porta aparece na parábola, aparece no sentido de que Jesus é a porta. Jesus se identifica com a porta. O que isso significa dizer? Que Jesus é a verdadeira acessibilidade. Jesus é o verdadeiro caminho para a inclusão. Aí nós lembramos, enquanto no capítulo 9 o cego ou ex-cego foi expulso da porta da rua para fora, como nós dizemos aqui no Brasil, Jesus é a porta que possibilita a inclusão, a entrada da rua para dentro. Jesus é a porta. E não é difícil nós compreendermos o fato de que Jesus se reconhece como a porta. No contexto do século XXI, especialmente no nosso contexto agropecuário, nós temos certo tipo de dificuldade de entender como alguém pode dizer que é a porta. Mas isso, no contexto judaico, pastoril, é muito comum. Por quê? No Oriente Médio, o pastor frequentemente se deitava de maneira transversal, tornando-se literalmente a porta das ovelhas. A entrada não tinha uma porta de dobradiça, não tinha uma folha, não tinha, como nós dizemos, uma cancela, uma porta de curral. O pastor, deitando-se no espaço da entrada de maneira transversal, se configurava a porta. Então não é difícil, nesse contexto, as pessoas entenderem quando Jesus diz assim: eu sou a porta. E isso nos conduz para o terceiro subponto, que diz respeito exatamente à mensagem que isso significa. A mensagem da porta, o significado contido na frase eu sou a porta, lembrando que a quarta vez no Evangelho de João que Jesus diz eu sou, é bastante claro.
existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Jesus é o único acesso à salvação. Mas, tentando explorar, no melhor sentido da palavra, essa imagem da porta, e exatamente isso que a parábola, como gênero literário, nos permite, explorar. Mas não explorar objetos que não estão no centro, que não significam nada. Que há uma tentação na interpretação das parábolas, principalmente por pregadores curiosos, de centrar a atenção naquilo que não deve. Centrar atenção nos detalhes que não fazem parte, que não comunicam nada. Só são partes do cenário, só são partes do quadro. Então, nós precisamos centrar a atenção nos objetos, nas imagens principais que constituem o quadro ilustrativo, por assim dizer, da parábola, e explorar a expressão, o significado dessas imagens ao longo do tempo. Eis aí o poder comunicativo da palavra, ou da parábola, porque ao longo do tempo nós podemos, com as informações que nós temos, explorar, ampliar a mensagem da parábola. E quando Jesus diz, eu sou a porta, o contexto nos ajuda a entender melhor, no sentido de que, em primeiro lugar, os líderes que eram os escribas e os fariseus, como porta, ou seja, como instrumentos que deveriam promover a acessibilidade, a inclusão no reino, falharam. Jesus, em contraste, Jesus se distinguindo deles, disse, eu sou a porta. Como é que isso fica mais claro, pastor? É só observar o texto bíblico. Ai de vós, doutores da lei, disse Jesus. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entram. Eles fracassaram na função de portais através dos quais outros poderiam entrar ao verdadeiro conhecimento de Deus. Agora, Jesus apresenta-se como a porta. Eles não reconheceram que o acesso ao reino de Deus já era estreito e estreitaram mais ainda, não entrando porque hipócritas não conseguiam obedecer aquilo que impunham às pessoas e nem permitindo que as pessoas entrassem. E eu costumo dizer que até hoje há líderes que não cumprem a função de porta, cumprem a função de atrapalhadores do caminho. A porta do céu já é estreita, líder. A porta do céu já é estreita, pastorzão. A porta do céu já é estreita, santo dos santos. A porta do céu já é estreita, religiosão. Não há necessidade de estreitar mais ainda a porta do céu. Senão você, com toda a sua hipocrisia, não entra e nem deixa ninguém entrar. Jesus, diferente de você que atrapalha a entrada, é a verdadeira porta. E ampliando a mensagem da porta, nós voltamos à ideia do pastor como porta. Não há diferença quando Jesus diz assim, eu sou a porta, eu sou o pastor. Não há uma mudança, porque o pastor no Oriente Médio era exatamente isso, o pastor e a porta. Os pastores das ovelhas eram ao mesmo tempo pastores e portas. E aqui nós vamos observar os pastores de ovelhas e sua função de porta, fazendo menção da experiência de um senhor chamado George Adam Smith, um pastor, que fez uma viagem a Jerusalém
E, tentando aprender mais sobre a parábola do bom pastor de João 10, procurou uma comunidade pastoril e encontrou alguns pastores exatamente na ocasião em que eles estavam organizando as ovelhas no redil, no aprisco. E ele perguntou para o pastor: aquilo ali, aquele ajuntamento, é um redil? Ele disse: sim, é um redil. Onde é a porta? O pastor apontou: ali está a entrada. E quando George Smith olha para a entrada, ela não tem porta. E quando George Smith pergunta onde está a porta, o pastor naturalmente, talvez ele nem sabia da parábola, nem tomou conhecimento da parábola, disse: eu sou a porta. Porque lembra-se desse costume do pastor deitar-se literalmente no espaço e fazer-se porta. Sabe o que ele disse quando George Smith disse: me explique melhor o fato de você ser a porta? Ele disse as seguintes palavras: as ovelhas entram e eu venho e me deito atravessado na entrada. E nenhuma delas pode sair, exceto por cima do meu corpo, e nenhum lobo pode entrar sem passar por cima de mim. Isso demonstra o poder de Jesus, de inclusão, de fazer possível o acesso, como também o poder de Jesus de resistir aos lobos vorazes, aos ataques em nome da proteção do rebanho. E aí Jesus disse assim, para ampliar ainda mais a mensagem da porta: e entrará e sairá. Quem entra pela porta alcança proteção. Quem sai pela porta é direcionado à provisão. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Vamos ao nosso ponto 2. Vamos ao nosso segundo símbolo, a segunda metáfora dessa parábola, que é o aprisco das ovelhas. Primeiro subponto: parábola ou alegoria. Há quem resolva dizer que no Evangelho de Jesus escrito por João não há parábola. Certamente você procurou aí na tentativa de organizar a sua lição livros de parábolas e a maioria deles não faz menção da parábola do bom pastor. Mas a verdade é que nós temos sim uma parábola que se utiliza de elementos alegóricos, ou seja, de imagens, para por meio delas transmitir uma mensagem. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria, ou seja, de imagens que transmitem ensinamentos. E aqui nós vamos considerar o aspecto didático das parábolas, o aspecto literário das parábolas, o aspecto linguístico das parábolas e o duplo propósito das parábolas. Sobre o aspecto didático das parábolas, tem-se o seguinte: a preocupação básica de Jesus ao contar uma parábola era a de ensinar alguma lição de cunho moral ou espiritual. Praticamente todas as parábolas de Jesus, são muitas, registradas em todos os evangelhos, têm uma coisa em comum: elas falam de maneira diferente sobre um assunto só: o reino de Deus. E para torná-la fascinante e atrativa, ele ornava com detalhes de beleza histórica que enriqueciam o enredo da mesma. Jesus conecta a imagem. Jesus utiliza imagens para construir as histórias, as parábolas, com objetos, como acontecimentos, com coisas que fazem parte do dia a dia dos seus ouvintes. Semente, chuva,
casa, ovelha, pastor, aprisco, fazenda, construção. Isso inclusive manifesta-se a profundidade da encarnação. Jesus é tão envolvido, Jesus vive tão plenamente a sua humanidade, que ele sabe das coisas sociais, relacionais que fazem sentido para os seus ouvintes e as utiliza com competência e através disso ensina. Sob o aspecto literário, tem-se o seguinte: a parábola não é um gênero literário exclusivo dos evangelhos. Parábola não é uma maneira de expressão literária cristã, que só apareceu no evangelho. Parábola é um gênero literário cristão. Não. Parábola é um gênero literário antigo, que inclusive nós percebemos uma variedade grande de acontecimentos e de expressões no Antigo Testamento, tendo como a mais famosa parábola que Natan contou para Davi, a parábola da ovelhinha, que Davi entendeu, e outras tantas, e aparece também nos registros históricos, especialmente no Império Grego, pelos historiadores, pelos filósofos. Nós temos inclusive parábolas famosas no âmbito da filosofia, e é um gênero utilizado até hoje, mas com algumas complexidades que o fazem não perder a sua potência, mas se manifestar, se apresentar com muita preciosidade comunicativa. Ela aparece com frequência no Antigo Testamento. É uma forma inteligente de abordar situações controvertidas, de levar o interlocutor a tirar suas próprias conclusões. A parábola tem, entre outras tantas características, essa de colocar o interlocutor, de colocar os ouvintes numa situação em que eles são levados a decidir, levados a responder, e as suas respostas depõem contra eles mesmos. E o exemplo da parábola da ovelhinha, que era a única propriedade de um senhor pobre, que Natan contou para Davi, é um exemplo muito capaz no sentido de explicar essa situação. Depois de termos visto o aspecto didático, o aspecto literário, vamos ao aspecto linguístico da parábola. Jesus falava em linguagem popular. Enquanto a linguagem acadêmica se expressa em conceitos, em categorias, a popular é plástica, ou seja, ela se contextualiza, descritiva, alegórica, ou seja, ela utiliza imagens, ela pinta um quadro colorido, todo mundo que vê de um ponto de vista, que tem uma capacidade de ter algum tipo de contato, compreende alguma coisa, faz ver o que se fala. É uma linguagem rica em metáforas, em imagens, linguagem também própria dos poetas, o que revela a profunda sensibilidade de Jesus. A quem seja tendencioso no sentido de considerar essa competência expressiva de Jesus, dos símbolos, das metáforas, das alegorias, das imagens, como um poeta. Jesus era um poeta no melhor e no mais profundo sentido da palavra, porque teve a capacidade de organizar objetos, acontecimentos, funções sociais no discurso de maneira que eles falassem mais do que naturalmente eles poderiam falar. Mas eu quero que você preste atenção para o que eu chamo de duplo propósito da parábola. Pastor, qual é o duplo propósito da parábola, das parábolas de Jesus? Revelar e esconder. Eu lhe explico melhor. O simbolismo esconde a verdade de qualquer um que não tenha disciplina ou desejo de procurar pelo significado pretendido por Jesus. É por isso que Cristo adotou esse estilo de instrução. Quem diga que a parábola pode ser interpretada como uma maneira de juízo de Deus para os líderes judeus, no sentido que Deus os tornou surdos e cegos para que, ouvindo, não ouvissem e vendo, não
vissem nem compreendessem. É por isso que Jesus fala a parábola para os líderes e explica de maneira particular, não é para todo mundo, de maneira particular para os seus discípulos. Ou seja, quem quer entender, vai entender. Quem tem o coração duro, vai ficar perdido. Por isso que algumas vezes Jesus diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, quem ouça. Quem está disposto, entende. Quem lê, que entenda. Não é assim, se vira aí, não. Se tem um coração disposto a entender a mensagem do reino, vai entender. Se tem um coração duro, por mais viva que seja a imagem, por mais fácil que seja a imagem, a expressão da parábola, não vai entender. E entre outras coisas, manifesta a graça de Deus no fato de que Deus escondeu dos príncipes e revelou aos pequeninos as riquezas do reino de Deus. Segundo subponto, o aprisco das ovelhas. O que era o aprisco? A reunião, a união das ovelhas. E quando nós falamos de aprisco, nós lembramos do redil. O redil era um lugar ou cercado totalmente por uma parede de pedra, ou uma parede feita de arbustos, de ceva, ou uma parede feita de madeira, ou um lugar numa rocha, que era cercado também na sua frente por uma madeira, o que você vai acompanhar aqui na imagem. À noite se reunia as ovelhas, que não era só de um pastor, eram várias ovelhas de vários pastores. O redil era comunitário, é por isso que o pastor diz assim, eu conheço as minhas, e as minhas conhecem a minha voz. Porque existiam várias ovelhas. E as ovelhas de Jesus reconheciam a voz de Jesus e Jesus as conhecia. Atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Perceba como o significado da palavra parábola vai sendo contextualizado. Se manifesta o que eu chamo de potência comunicativa da parábola. E aqui o comentarista faz menção de que pode se relacionar o vínculo da igreja com Cristo, o nosso sumo pastor, e pode significar a nossa reunião no corpo de Cristo, a unidade, e assim sucessivamente, de maneira que a ideia da unidade fica patente, fica clara. Nós estamos unidos sob a ordem, unidos sob a liderança, unidos sob a legitimidade do pastor. É a reunião do reino de Deus. É a igreja sob a supervisão do sumo pastor. Terceiro subponto, um lugar de proteção. Porque existe a necessidade do redil, por conta que a noite vai chegar e é necessário que essas ovelhas estejam de maneira supervisionada em um lugar de proteção. E nesse sentido, logicamente, depois de considerarmos o aprisco como um lugar de reunião, nós estamos reunidos em Cristo, nós consideramos o aprisco, redil, como um lugar de proteção. Nós estamos reunidos sob Cristo, debaixo do senhorio de Cristo, debaixo do cajado de Cristo, sob a vara que, inclusive o salmista, exatamente nesse ambiente pastoril, disse, a tua vara e o teu cajado me consola. O aprisco das ovelhas simboliza também o espaço de proteção. Se sobressai aqui a função dupla do pastor de fazê-las entrar e proteger. Vamos agora ao nosso terceiro ponto, a distinção entre o bom pastor e o mercenário.
Aqui nós vamos observar que a essa altura da parábola vai se apresentar os dois elementos negativos, que é, em primeiro lugar, o mercenário e, em segundo lugar, o lobo. Mas nem o mercenário nem o lobo são capazes de diminuir a grandeza do bom pastor, que é o nosso primeiro subponto, o bom pastor. Versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão. Eu não preciso dizer para você que o ladrão aqui, que veio roubar, matar e destruir, não é o diabo. Jesus está fazendo menção dos maus pastores, que, no contexto imediato, João 9, eram os escribas e fariseus que demonstraram a sua maldade, desprezando aquela ovelha que foi curada, que foi restaurada por Jesus e que também foi acolhida por Jesus, nos conduzindo a lembrar de Ezequiel 34, dos maus pastores que pastoreavam as ovelhas para si. E Deus disse: eu mesmo vou ser pastor das minhas ovelhas. Que o bom pastor é caracterizado, em primeiro lugar, pela ênfase na ideia de entregar a vida. Por duas vezes temos a frase: dou a minha vida pelas minhas ovelhas. João 10, 15 e 17. E duas vezes a expressão eu a dou. João 10, 18. E por duas vezes a assertiva: tenho poder para tornar e tomá-la. Por sua própria vontade, o bom pastor deu-se a si mesmo para morrer. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, isso fica assim impregnado, por assim dizer, na parábola, essa disposição de entregar, a disposição de fazer por vontade própria, a disposição de obedecer voluntariamente. Em todo o capítulo 10, nós acabamos de ver aqui, por duas vezes dou a minha vida pelas ovelhas, duas vezes a expressão eu a dou, é claro, fazendo referência à sua própria vida, e por duas vezes tenho poder para tornar a tomá-la por sua própria vontade. Então, fica claro, fica enfatizado, fica marcado na parábola a disposição de Jesus como bom pastor entregar a sua vida. A segunda ênfase, que nós somos conduzidos a entender quando nós temos diante dos nossos olhos a ideia do bom pastor, é a ênfase na diferença. Primeiro, há um contraste com os maus pastores de Ezequiel. Um contraste do que o bom pastor faz e o que os maus pastores fazem. Contraste caracterizado no que faz. Os maus pastores matam as ovelhas, consomem a vida das ovelhas, preservam a sua própria. O bom pastor preserva a vida das ovelhas e morre, dá a sua vida pelas ovelhas. O segundo contraste é um contraste com os maus pastores do seu tempo. E aqui a ênfase é no que ele é. Ele é o bom pastor. Ele não é um mercenário. Ele não é alguém que é motivado, definido pelo valor que recebe, mas pelo que ele é. Isso fica claro também no sentido de transmitir a ideia que Jesus é um contraste com os maus pastores de todos os tempos. Segundo subponto, mercenário é o primeiro elemento negativo da parábola. A oposição entre o pastor e o assalariado funda-se na motivação. O pastor presta seu serviço por amor, renunciando ao próprio interesse, disposto a dar a vida pelas ovelhas. O assalariado o faz por dinheiro e, em caso de perigo, deixa que as ovelhas morram. Afinal de contas, ele está sendo pago para cuidar, não é para morrer.
Há inclusive alguns comentaristas que tentam amenizar o papel, as críticas aos mercenários, no sentido de que eles eram pagos não para morrer, eles eram pagos para proteger. E entre ovelha e assalariada, é lógico que é a ovelha que vai perder a vida. Porque a motivação não é o amor, a motivação é o dinheiro. E aqui abre-se espaço. Eu manifesto mais uma vez a competência, a potência expressiva da parábola, porque ela abre espaço aqui para que a gente considere o perigo de encararmos o ministério como profissão. Nós olharmos para nós como pastores e termos apenas a motivação trabalhista, encararmos ministério como profissão, nos reconhecermos como apenas assalariados, mercenários. Enquanto ele entrega a sua vida pelas ovelhas, eles abandonariam todas para salvar a si mesmos. Quando Jesus viveu em completa obediência ao Pai, eles obedeceram aos próprios desejos da cobiça, como quem diz assim: meu salário não paga a minha vida, não. Meu salário é pouco demais. Não dá para eu correr atrás de lobo. Não dá para eu colocar em perigo a minha vida. Ministério não é profissão. Ministério não é carreira profissional. Ministério, muito embora seja digno no recebimento de salário, não pode ser motivado pelo dinheiro. O ideal de pastor é Jesus. Terceiro subponto, lobos vorazes, que é o segundo elemento negativo, é claro, lobos vorazes em contraste com um bom pastor. E aqui se considera o perigo do rebanho na perspectiva de Jesus. O lobo é outra figura negativa em paralelo com a dos ladrões e bandidos. As arrebata e dispersa. No rebanho fazem o mesmo estrago que aqueles. Sua obra é contrária de Jesus, reunir os filhos de Deus dispersos. Nós lembramos que no aprisco há simbolicamente o ato de inclusão e de reunião de ovelhas diferentes, inclusive. O aprisco fala de unidade, de reunião. O que é que os lobos vorazes, que muito embora não sejam diabos, mas são usados pelo diabo, tentam fazer? Bagunçar, dispersar, desfazer a unidade. Com o quê? Escândalo. Com o quê? Debate na internet que não leva para lugar nenhum. Com o quê? Com heresias. Com o quê? Com fofoca. Com o quê? Respondendo o pregador na internet, procurando confusão. E assim sucessivamente. Há uma série de comportamentos que fazem alguns ministros e algumas pessoas comuns se parecerem lobos vorazes, elas nem se percebem. É um desserviço à unidade. Toda vez que alguém presta um desserviço à unidade, é lobo voraz. Não é o diabo, mas está sendo usado pelo diabo. E, em segundo lugar, isso fica ainda mais entendido porque o apóstolo Paulo parece compreender isso muito bem. E ele fala do perigo do rebanho exatamente nesses termos. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas, comprometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo ovelhas desatentas, com um propósito só: dinheiro, ganância, ganhos materiais. Portanto, senhoras e senhores, esta é a nossa preciosíssima lição de número 6. O bom pastor e as suas ovelhas.
Deus abençoe você, toda a sua casa e que você continue em unidade sob o senhorio protetor de Jesus Cristo. Deus te abençoe.